Eu quero convidar o Chris. Chris, will you stand up, please? Eu prego mais em inglês do que em português. Prego 100 mensagens em inglês, prego 2 em português. Então, assim, estou acostumado a pregar em inglês. Eu tenho essa dificuldade. Todos os irmãos vão orando aí para Deus me ajudar. Amém? O Chris, you're going to give your testimony tonight. Você vai dar seu testemunho hoje à noite. Deus vai te usar. Acredito, I believe God will use you, and the words that you speak tonight is going to bless His people, ok? Eu creio que as palavras que você vai falar, Deus vai usá-las para abençoar esse povo. In the name of Jesus, e pensar. Pode começar em nome de Jesus. Good evening, church. Boa noite, irmãos. It's an honor to be packed in the house of the Lord tonight with so many brothers and sisters. É uma honra para mim estar aqui essa noite com os irmãos e as irmãs. And Pastor Carlos, Pastor Carlos, thank you so much for this opportunity. It's an absolute blessing. obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede. É absolutamente uma honra estar aqui com o Senhor. I've been asked to come here tonight to remind you all of one thing. Eu vim aqui essa noite para fazê-los lembrar de uma coisa. To remind you why we believe in this God that we believe in. Lembrá-los o porquê de nós acreditarmos e confiarmos neste Deus que servimos. You might be asking yourself why a young white man is in front of you tonight. Vocês podem perguntar por que esse jovem branquelo está aqui essa noite falando para vocês. Sometimes I ask myself the same question. Bom, não se preocupe porque às vezes eu faço a mesma pergunta. But my God is a God of the supernatural. O meu Deus é o Deus do sobrenatural. My God is a God that will use absolutely anything to reach a lost people. O meu Deus é o Deus que dá um passo a mais, que vai além para alcançar o mundo perdido. In the book of Romans, No livro de Romanos, chapter 4, verse 17, no capítulo 4, versículo 17, it says, "Our God gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist." como está escrito, 4:17. Romans 4:17. Como está escrito, por Pai de muitas nações se constituiu perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. You see, I'm here tonight to talk about that verse. Essa noite eu quero falar com os irmãos sobre esta passagem. Not only about God giving life to the dead, Não somente em relação a Deus dar vida aos mortos, but those that He calls into His kingdom before the foundations of this world. mas também em relação ao fato de que Ele nos escolheu antes da fundação dos mundos. I want to make one thing very clear before I begin. Eu quero deixar algo bem claro antes de começar. Before I was born, Antes que eu nascesse, before you were born, antes que você nascesse, my God knew you and loved you. o nosso Deus nos conheceu e nos amou. And He called us into the body of Christ for a very specific reason. E Ele nos chamou para sermos parte do seu corpo com um propósito específico. Unlike most of you and most of these pastors behind me, though, Como todos os que estão aqui, incluindo os pastores, I didn't show up for work until I was about 19 years old. eu não respondi à chamada do Senhor até que completasse 19 anos de idade. How many of you have an employer that would wait 19 years for you to show up to work? Quantos de vocês acham que um empregador, um empresário, esperaria 19 anos para contratar alguém? But we have a patient God whose mercy is immeasurable. Mas nós temos um Deus que Ele é compassivo e paciente. Ele nos espera. I was born in the United States Eu nasci nos Estados Unidos about 24 years ago. há 24 anos atrás. See, the first couple years of my life was amazing. I had a very, very loving family. No começo da minha vida foi interessante. Eu tinha uma família que me amava. I had a family that would do absolutely anything for me. Eu tinha uma família que fazia qualquer coisa por mim. They would bring me to church every single Sunday and tell me about a God that loved me.
Eles me levavam a um templo e falavam-me de um Deus que me amava. See, I was born and raised and baptized a Catholic. Eu nasci e criei-me e fui batizado na Igreja Católica. And they would continuously tell me about a God. Os meus pais continuamente falavam-me desse Deus. A God who seems so far away, yet Deus- powerful. Um Deus que mesmo parecendo estar distante, era um Deus poderoso e me amava. When I was 3 years old, Quando eu cheguei e completei a idade de 3 anos, everything changed. tudo mudou na minha vida. You see, starting at 3 years old, I was a victim of abuse. Com 3 anos de idade, eu fui vítima de abuso sexual. By someone my family trusted to care for me. Por alguém que a minha família acreditava e confiava. This person used and abused Essa pessoa me abusou, me usou and absolutely humiliated me. e me humilhou absolutamente. Day after day, it became year after year. Dia após dia e ano após ano. And as the abuse continued, my heart began to change. E por causa desse abuso que continuava, o meu coração começou a mudar. I no longer smiled or talked to many people. Eu não sorria mais e nem falava mais com as pessoas. Hate filled my body. O ódio começou a encher o meu coração. Hate began to control me. O ódio começou a me controlar. I wish the English language had a more passionate word for hate so I could try and accurately describe to you how I felt. Eu desejava que a língua inglesa tivesse um termo mais profundo, mais exato, mais preciso, para que eu pudesse expressar o ódio que estava dentro do meu coração. And as that hate continued, E com a continuação, com o aumento desse ódio no meu coração, the priests and the teachers would tell me about a God that loved me. os meus pais continuavam falando desse Deus que supostamente me amava. I couldn't understand why he would allow me to feel this pain. Eu não entendia o porquê de um Deus que me amava assim ter deixado eu passar por essa situação. And so my hate grew. Então o meu ódio crescia ainda mais. At school, I would not talk to people. Na escola, eu não falava com as pessoas. When the teacher would call my parents to ask why I was different, Quando os professores ligavam para os meus pais e perguntavam o porquê de eu ser diferente, they would begin to explain it away as if something was wrong with me. eles explicavam, falavam coisas como se a culpa fosse minha. And so I believed it. E eu comecei a acreditar nas mentiras que eles diziam. I began to believe what other people said about me. Eu comecei a acreditar no que as pessoas falavam sobre mim. And at the age of 12, I turned to one thing that will destroy anyone's life. E com a idade de 12 anos, eu me virei, procurei refúgio em uma coisa que tem destruído muitas vidas. I started using drugs and alcohol to feel that pain. Eu comecei a usar drogas e álcool para tentar amenizar a dor. It started off like most people, Eu comecei como a maioria das pessoas começam. something little that would make me feel good for a while, Era algo que me fazia me sentir bem por um momento, until it began to control me. até que isso começou a me controlar. With the mixture of hate and the drugs inside me, I became uncontrollable. Com a mistura do ódio e as drogas, eu me tornei um monstro incontrolável. I became a monster in search of power. Eu me tornei um monstro à procura de poder. I wanted to inflict the pain I felt on everybody. Eu desejava infligir a mesma dor que eu sentia nas pessoas que eu encontrava. Year after year, it would continue. E anos passavam e mais anos, e a dor continuava. Like a tornado, I would rip through people's lives and destroy them. Como um tornado, eu acabava com a vida das pessoas e as destruía. Whether I was breaking into buildings and stealing from them, Não importava se eu entrava nas casas para roubar ou se cometia assaltos. or getting involved in knife and gun fights. Eu me envolvia em brigas, em lutas, com armas pesadas e muitas vezes com facas e punhais. The drugs and the hate began to escalate. Eu comecei a me envolver mais e mais com as drogas. Agora não somente usava, mas comecei a vender. I know what it's like to feel the pain of this world. Eu sei o que é sentir dor nesse mundo.
I know what it's like to have a knife pierce your flesh. Eu sei o que é ter uma faca entrando no seu corpo. I know what it's like to get beat with rods. Eu sei o que é o que é apanhar de taco de beisebol. But I deserved it. Mas eu mereci tudo isso. I wish I could try to explain to you what kind of evil person I was. Eu gostaria de ter palavras aqui para explicar-lhes que homem maligno eu era. But words just can't explain it. Mas as palavras não podem expressar isso. For some odd reason, I began to feel bad about what I was doing. Por algum motivo eu comecei agora a pensar sobre aquilo que eu fazia. I believe it started when I went to juvenile prison. E isso começou a acontecer quando eu fui para a prisão. I began to see the pain in my family's eyes that I caused them. Eu vi a dor nos olhos da minha mãe, nos olhos da minha família. And I hated myself even more. E eu comecei a me odiar ainda mais. So when you hate yourself, what do? E quando você se odeia, o que você faz? I tried to end it. Eu decidi que ia terminar com aquela dor. I tried to commit suicide over and over again. E eu tentei cometer suicídio várias vezes. I figured that if no one could help me, Eu me dei conta que se ninguém podia me ajudar, then I might as well die. então eu queria morrer. You see, I would go to rehab after rehab after rehab. E eu saía, passava de centro de recuperação para centro de recuperação, de prisão a prisão. Doctor after doctor after doctor. Doutores e doutores, psiquiatras e psicólogos. No one could offer me help. Ninguém poderia me ajudar. They said you're a drug addict and you're going to die a drug addict. Eles diziam para mim, você é um drogado e você vai morrer um drogado. The best we can do is put you in a thing that we call recovery. A única coisa que nós podemos fazer é te dar mais drogas. There's no hope for you. Não existe esperança para você. Those were the lies that I believed. Essas foram as mentiras, umas das mentiras que eu acreditava. January 23rd, 2006, it all changed. 23 de janeiro de 2006, tudo mudou. I took an overdose that was certain to kill me. Eu usei uma overdose de cocaína que eu tinha certeza que ia me matar. I swallowed over 100 pills Eu tomei mais de 100 comprimidos juntos, to make sure that I would no longer feel anymore. porque eu queria ter certeza que eu não ia mais viver. When my parents found me, I was an absolute mess on the floor. Quando os meus pais me encontraram, eu estava como morto no chão. They rushed me to the hospital in the United States. Eles me levaram ao hospital nos Estados Unidos. My mother clung to the doctor and said, "Help my son. A minha mãe abraçou o médico e disse, gritando e chorando, ajude o meu filho. He's taking these pills and he's going to die." Ele tomou essas pílulas e ele vai morrer. The doctor looked at my mother and said, "I cannot help him. O médico olhou para minha mãe e disse, eu não posso te ajudar. He has already consumed them and there's nothing we can do." O seu filho usou uma overdose de cocaína, tomou essas pílulas e está em coma, ele vai morrer. So as my body slipped into a comatose state, E eu estava ali em coma, meu corpo estendido. they tried to make it a peaceful place for me to leave. E eles tentaram fazer com que eu morresse rápido. My mother, like I said, was a Catholic. Como eu disse, minha mãe era católica. She was on the other side of the room and she was clinging to a rosary, Do outro lado da sala, ela estava com um rosário na mão, estava rezando. praying to a Mary that she does not know and cannot hear. Ela estava orando para Maria, uma Maria que não podia ouvir e nem tampouco fazer alguma coisa por mim. You see, the doctors wouldn't allow her to touch me, only to look. Os médicos não deixavam que ela tocasse em mim, mas apenas que me olhasse. But what she did not know Mas o que ela não sabia was that while she was praying to someone that cannot hear her, que era que enquanto ela orava a alguém que não podia ouvir, my God was coming down to meet me. o meu Deus ouvia e Ele estava vindo para me ajudar. In that drug overdose, the Holy Spirit met with me. Naquele momento, passando por aquela overdose de cocaína, o Espírito Santo veio falar comigo. The Holy Spirit began to convict me of the sins in my life. O Espírito Santo começou a convencer-me dos pecados em minha vida. It reminded me the words of a preacher that would meet me in prison every single week. Ele me fez lembrar das palavras daquele grande pregador que ia me visitar na prisão.
that preacher would say to me, anyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Aquele pregador conhecido, ele dizia para mim: todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Over and over again, that Spirit would speak that to me. E o Espírito Santo continuamente me fazia lembrar das palavras daquele pregador. You see, but there was one thing wrong. Mas sabe, uma coisa estava errada. I didn't believe I could be saved. I believed I was too far gone. Eu não acreditava que eu poderia ser resgatado, poderia ser salvo, porque eu já tinha ido longe demais. So in my ignorance, I argued with the Spirit. E na minha ignorância, eu argumentava com o Espírito de Deus. I said, no, I cannot be saved. Eu dizia: não, eu não posso ser salvo. I am a Satanist and I have sold my soul to the devil. Eu sou um satanista, eu vendi a minha alma para Satanás. But the Spirit began to woo me. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo. Over and over again, those words would ring in my ear. Continuamente o Espírito Santo falava aquelas palavras: todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Until an absolute surrender. Até que eu não aguentei mais e eu me entreguei. I cried out to that Spirit and I said, Jesus, E eu gritei e disse: Jesus, save me. salva-me. Instantly, light consumed me. Instantaneamente, como relâmpago, o Senhor mudou o meu coração. I felt that perfect peace that surpasses all understanding. Eu senti aquela paz que transcende todo o entendimento humano. And what seemed like hours, I just felt nothing but peace. E naquele momento eu não sentia mais dor, eu não sentia mais nada a não ser a paz de Deus no meu coração. For the first time in my life, I felt what I've always looked for. Pela primeira vez na minha vida, eu encontrei aquilo que procurava. And I didn't find it in drugs or alcohol. Aquilo que eu não pude encontrar nas drogas nem no álcool. I didn't find it in the violence or the people I was hanging out with. Eu não encontrei nas brigas que eu tinha com as gangues rivais. I found it in the God that I hated for so long. Eu encontrei no Deus que eu tanto odiava. But see, there's one thing wrong though with that situation. Sabe, uma coisa interessante com aquela situação. Because of the drugs I took, my body was still going down. Por causa das drogas, da overdose que eu consumi naquele dia e das pílulas, o meu corpo estava morrendo. You see, it was at that moment that He saved my soul and sealed me with the Holy Spirit for the day of salvation. Naquele dia, naquele momento, eu senti, o Senhor não somente me salvou, mas batizou-me com o Espírito Santo, mas o meu corpo estava morrendo. Yet what I did not know Sabe, o que eu não sabia was that my God was going to reveal something else about Him. é que o meu Deus ia revelar uma outra coisa a respeito dele mesmo. Something that I was always taught was over with the world. Uma It no coisa, longer happened. uma coisa que os médicos tinham dito para minha família que não ia acontecer, que não tinha esperança. My God was going to show me that He is a powerful healer. O meu Deus estava prestes a mostrar, a revelar para mim que Ele é o Deus que cura. Because of the drug overdose, my kidneys had failed, my organs were drying up, and my brain lost so much oxygen that I became mentally retarded. A droga, a cocaína, a overdose que eu tomei junto com as pílulas fizeram com que os meus rins parassem, todos os meus órgãos vitais parassem e o meu cérebro perdeu o oxigênio. E o médico disse que se eu sobrevivesse, eu ia ser um retardado, um vegetal para sempre. Instantly, though, my kidneys were healed and my organs began to rejuvenate. Mas o meu Deus entrou em ação. Os meus rins começaram a funcionar. Os meus órgãos foram restaurados. I didn't even ask for that, and I didn't even believe it could happen, but my God cared about me so much that He did it for me. Eu nem acreditava que Ele podia fazer isso. Eu não pedi para que Ele fizesse, mas o meu Deus me amava e me ama tanto que Ele fez aquilo que não pediu. Ele restaurou o meu corpo físico. In the days that followed, E nos dias após, I just sat in my bed amazed. e eu sentei na minha cama e estava perplexo. In that hospital bed,
no quarto, na cama do hospital. I began to try and rationalize to understand what was happening. Eu comecei a racionalizar e tentar entender o que estava acontecendo. And I began to pray, God, Eu comecei a orar e dizer, Deus, my brain is still confused and I can't even tie my own shoes. o meu cérebro ainda não está funcionando direito. Eu não posso nem amarrar o meu sapato. I said, God, I don't want to be retarded. Eu disse, Deus, eu não quero ser um retardado. I want to know who my parents are again. Eu quero reconhecer os meus pais de novo. The most beautiful moment of my life O momento mais lindo da minha vida was not only the day of my salvation, não foi somente o dia da minha salvação, but when the nurses reintroduced me to my parents. mas quando a enfermeira me reintroduziu aos meus pais. And when God cured me of being mentally retarded. E ali naquele momento Deus curou a minha mente. Eu deixei de ser retardado. I learned two things during that week. Eu aprendi duas coisas naquela semana. I learned that there is a God who loves me no matter what. Eu aprendi que havia um Deus que me amava incondicionalmente. And that for some odd reason He actually listens to our prayers. E Ele ouve as nossas orações. Within the months that followed that incident, I went into a program called Teen Challenge. E após um mês depois dessa experiência, eu fui para um centro de recuperação chamado Teen Challenge. They taught me about the Word of God. E eu fui ensinado a palavra de Deus. They spoke truth to the lies that I believed for so long. Eles me ensinaram as verdades e me fizeram entender as mentiras que eu acreditei por tanto tempo. And the Holy Spirit began to work in my life even more. E o Espírito Santo começou a trabalhar cada vez mais na minha vida. How many people here know that God talks to them? Quantos de vocês acreditam que Deus fala a nós ainda hoje? How many people know it? Quantos creem nisso? See, between the pages of this book Sabe, nas páginas deste livro, a Bíblia Sagrada, are endless possibilities. existem muitas possibilidades para nós. And everything wrote down in here E tudo o que foi escrito aqui is absolute truth é absolutamente verdadeiro. and meant for every one of you to experience. E foi escrito para que cada um de nós tenhamos experiências com Deus. Sometimes I used to ask myself why God would call me to places. Muitas vezes eu comecei a me perguntar por que Deus me chamou. I used to ask God, why do you have to make me reveal all these things about myself to so many thousands of people? Eu tenho perguntado para Deus por que eu tenho que falar dessas coisas do meu passado, como eu tenho falado para milhares e milhares de pessoas. And He brought me to a scripture that absolutely changed my life forever. E Ele me fez ler uma passagem que mudou a minha vida para sempre. And I want to encourage you with this scripture. E eu quero encorajá-los com essa passagem. If you open your Bibles with me, it's Revelations 12. No capítulo, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 12. I want to teach you one thing tonight, and I want to keep it absolutely simple. Eu quero falar uma coisa para os irmãos e quero falar isso com absoluta simplicidade. Because it's the one thing that the body of Christ has forgotten. Porque é uma das coisas que o corpo de Cristo tem esquecido. And it's one of our most powerful weapons against the enemy. E isso é uma das armas mais poderosas contra o inimigo. Verse 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. And they conquered him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. You might be asking yourself what that verse has anything to do with what I just said. E você pode perguntar o que tem esse versículo a ver com o que você falou. Because I believe that sometimes people need to be reminded of why they believe. Mas eu creio que as pessoas muitas vezes precisam ser lembradas o porquê de elas acreditarem naquilo que acreditam. In my country, No meu país,
When I ask people why they believe in this Jesus, Quando eu pergunto para as pessoas por que elas acreditam, elas creem nesse Jesus, they tell me because their family believes. eles dizem porque os meus pais, a minha família crê. They tell me because I want to be a good person. Elas dizem porque eu quero ser uma pessoa boa. And you know what I do? E sabe o que eu faço? I look them right in the eyes and I say, what the heck is wrong with you? E eu olho para essas pessoas bem dentro dos olhos e eu digo, o que há errado com você? How ignorant can you be? O quão ignorante você pode ser? Why would you believe that a virgin would give birth to Jesus Christ? Porque você acreditaria que uma virgem deu à luz a Jesus Cristo? That he would live a sinless life and die for people like you and me? E ele viveria uma vida sem pecados e morreria na cruz por mim e por você. You know how ignorant we sound to people? Sabe, muitas vezes nós soamos ignorantes para com as pessoas. When everything in the world says that cannot be true? Quando as pessoas dizem que isso não é verdade. Yet everything inside of us tells us it is. Quando o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que é verdade. You want to see God move? Você quer ver Deus mover-se em sua vida? You want to see the church actually revived again? Você quer que a igreja seja avivada de novo? You want to see the power of Christ? Você quer ver o poder de Cristo? Find out why you believe in this Jesus. Descubra. Pergunte-se o porquê você crê, acredita e confia nesse Jesus. Look one another in the eyes and tell them why you believe. Olhe uns aos outros nos olhos e diga o porquê você confia nesse Jesus. Tell them what this God has done for you. Diga para as pessoas o que esse Deus tem feito para você. And do it with boldness. E diga isso com ousadia e intrepidez. Don't hide from the truth out of fear. Não esconda, não comprometa a verdade por causa do medo. Because brothers and sisters, I don't know if you're aware of this. Porque irmãos e irmãs, eu não sei se vocês entendem isso. But genuine Christianity, mas o cristianismo verdadeiro, genuíno, the world hates. O mundo odeia. They don't believe it. Eles não creem. But once we can do it with power, mas se nós fizermos o que nós fomos mandados a fazer com poder, once we can truly believe, quando nós verdadeiramente crermos, once you can believe that you have been crucified with Christ, quando vocês entenderem que foram crucificados com Cristo, and that it is no longer you who lives, but Christ that lives inside of you, que não são vocês mais que vivem, mas que Cristo vive em vocês. You will see the miracles. Vocês vão ver os milagres e a mão de Deus sendo demonstrada no vosso meio. My brothers and sisters, meus irmãos e irmãs, I tell you the truth. Eu vos digo a verdade. If this Jesus did not meet me, se esse Jesus não tivesse me encontrado, if this Jesus did not love me enough to die for me, se esse Jesus não me amasse o suficiente ao ponto de ter morrido por mim, if this Jesus did not heal me with power, se esse Jesus não tivesse me curado poderosamente, I would not be here today. Eu não estaria aqui hoje. I would not have given my life over to a gospel. Eu não estaria dando a minha vida em prol do Evangelho. I would not have suffered humiliation from all my family and friends. Eu não teria sofrido a humilhação que sofri dos meus amigos e da minha própria família. But as the Apostle Paul says, mas como disse o apóstolo Paulo, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo porque é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Brothers and sisters, I love each of you. Irmãos e irmãos, eu amo a cada um de vocês. I don't even know your name and I love you. Eu não conheço, eu não sei qual é o seu nome, mas eu amo você. I love you because He loves us. Eu amo a cada um de vocês porque Ele me amou primeiro. And He said to give your lives to one another. E Ele disse assim, dá para que nós dessemos as vidas um pelos outros. He said if you want to be great in His kingdom, you must get low and serve your brothers. Está escrito que se quisermos ser grandes nos céus, devemos nos humilhar e servir uns aos outros. When He came to me, I had money.
Quando Jesus veio a mim, eu tinha muito dinheiro. I had a lot of friends and a lot of power in the underworld. Eu tinha muitos amigos e eu tinha poder no meio do crime. And he said, give it all away and sell it and follow me. E Jesus disse para mim, esqueça tudo isso, venha e siga-me. He said, live your life as an example. E ele disse para mim, faça da sua vida um exemplo, uma referência. I tell you the truth, brothers. Eu vos digo a verdade, irmãos. Any preacher who can't boldly look you in the eyes Qualquer pregador que não possa olhar para você com ousadia nos olhos and tell you to follow them as they follow Christ, e dizer como disse Paulo, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, they are a coward and not a preacher. esses pregadores são palhaços e não profetas de Deus. This job is not for cowards. Esse trabalho de pregar o Evangelho não é para os covardes. To take the gospel message to the street is not for cowards. Levar a mensagem do Evangelho às ruas não é um trabalho, uma tarefa para covardes. It may be for wild men and fools, but absolutely not cowards. Pode ser que esse trabalho seja para tolos, mas não para covardes. He knows your name. Deus conhece o seu nome. He's known it forever. Ele tem conhecido você desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe. My God is not mad at any one of us. Deus não está He looks at us with love. zangado conosco. Ele está nos contemplando com seu olhar de amor e misericórdia. Each of your names are engraved on the palms of His hands. O nome de cada um de nós está gravado nas mãos de Deus. It's constantly before His eyes. Está continuamente diante dos seus olhos. If there's anyone in here tonight Se houver alguém aqui esta noite that hasn't met my God like we have, que ainda não teve um encontro com o meu Deus, anyone who has not heard the voice of the Lord, qualquer um aqui nesse lugar que ainda não ouviu a voz do Senhor, I want you to be encouraged tonight. eu quero lhe encorajar esta noite He will meet you. a dizer que Ele vai encontrar com você. He will touch your life, Ele vai tocar a sua vida and He will absolutely change you. e Ele vai absolutamente mudar você. There is nothing that can separate you from the love of my God. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. And everything we do out of love. Tudo que nós fizermos, temos que fazer por causa de seu amor. When we witness out of love. Quando nós testemunhamos, testemunhamos porque Ele nos ama.